Gostaria de convidar também neste momento o patrono da turma Os Escolhidos, o professor pastor Clóvis Vanderlei da Paixão, para a leitura do seu discurso. Ilustríssimo senhor pastor Dr. Luiz Batura, muito digno representante do IB, Instituto Bíblico Ebebese, caros pastores, queridos colegas professores, amados alunos e nobres convidados, a paz do Senhor Jesus a todos. O que falar neste momento tão importante na vida desses formadores, e por que não na minha vida? O que dizer, o que relembrar e o que reafirmar nessa hora tão curta para um momento tão grandioso? Decidi, orientado pelo Espírito de Deus e fomentado por uma curiosidade intensa, saber que eu deveria a ser patrono. Felizado, irmão, porque me colocaram como patrono. Estou feliz por isso? Sim. Esse nome pelo qual eu estaria sendo chamado e designado nessa formatura. Resolvi pesquisar para verdadeiramente saber se tinha condições ou não de exercer tal função e corresponder às expectativas daqueles que, por um motivo ou por outro, decidiram me evocar como tal. De forma geral, pode-se dizer que o patrono é admirado por se destacar através de seu conhecimento científico e acadêmico, sendo uma referência profissional e pessoal. Na maioria das vezes, o patrono é um professor escolhido pelos formandos que se destacou durante o período de graduação por o seu amplo conhecimento técnico e didática. Por isso, para este professor, é uma grande honra ser chamado como patrono de turma. Afinal, trata-se de um reconhecimento e de suas experiências e esforços. Assim, sou aquele que saúda vocês nesta solenidade em que a sociedade e Deus lhes conferem o reconhecimento de que estão capacitados por seu inconfundível espírito a tornarem a teologia mais prática e eficaz diante dos seus. Sou aquele que, pelo hipotético saber, a experiência ou pela escolha involuntária dos amigos alunos, põe-se ao seu lado para testemunhar que vocês detêm as qualidades que reivindicam possuir. Sou aquele que lhes dá as boas-vindas e os saúda na ocasião que conclui com êxito mais uma grande etapa de suas vidas. E deveria ainda, como bem determina o significado de patrono, protegê-lo e, se os tempos ainda fossem os de antigamente, caberia ao patrono apontar caminhos, a aconselhar quanto à atitude mais apropriada que se deve assumir quando a vida nos exigir respostas. Entretanto, já honrado pelo nobre convite das turmas de básico e médio em teologia Os Escolhidos, queria fazer desta oportunidade única nossa chance de termos uma única aula com alguns alunos mas é claro, mas ainda assim, lembro-me de que tudo está apenas no começo. Decidi então lhes revelar algum segredo em vós, em vez de me arriscar a lhes dar conselhos, alguns destes muito conhecidos por vocês. O que quero aqui não é ineditismo, mas a reafirmação. Não lhes trago algo novo, mas apenas que vos amem uns aos outros.
assim como Cristo sempre vos amou desde a eternidade. O primeiro desse segredo é bem simples. Busque enxergar sempre com o coração, pois o essencial é invisível para os olhos. Seja cada vez mais o ser que Deus quer que você seja, e não ser que o mundo espera que seja. Rasgue diante dele o vosso coração, e não as vossas vestes, conforme escreveu o profeta Joel no capítulo 2, no versículo 13 do seu livro. Não se preocupe em apresentar perfeição aos outros. Não queira ser exemplo de impecabilidade. Queira antes ser exemplo de servo de humildade, de pecador arrependido e alcançando pela inquestionável e incompreensível graça de Deus. Quando a vida lhe trouxer tumulto e confusão, corra, mas não para o nada ou para debaixo do seu travesseiro, não para o abismo ou para um despenhadeiro. Corra antes e desesperadamente para os braços do Pai, que jamais se cansa de nós. Se antes falarem, agora ainda falarão. Se antes olhavam de espreita, agora ainda mais. Mesmo assim, responda com misericórdia e paz no coração àqueles que só se dispensam inveja e calúnia. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E que todos os teus sonhos, que todos os seus planos, que todas as suas expectativas sejam deixados de lado e possas então ser comovido, dirigido e levado a sonhar os sonhos que Deus tem para ti. Para finalizar, e antes que algum de vós me denomine herege, terei a audácia de fazer minhas as palavras do nosso irmão Paulo, ao se dirigir ao recém-formado na escola da vida cristã, Timóteo, parafraseando de acordo com 2 Timóteo, capítulo 1, encontramos o seguinte nos primeiros versículos: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Antes participe das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Deus a todos abençoe.